a nossa aula de hoje, eu vou fazer um pouco da revisão. Eu não sei se vocês já fizeram a aula, eu sei que tem gente que até está começando bem recente, mas eu vou tentar pegar bem a parte iniciante, tá? E para quem já assistiu alguma coisa sobre, vai revisando essa questão de como que funciona a partitura, né? No sentido geral. Então, eu vou colocar de novo para vocês aqui a minha tela do PowerPoint. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, se não estiverem me entendendo, podem mandar ou aqui no chat para mim, ou manda também no WhatsApp da escola. A Fran está me ajudando porque eu sou nova nesse negócio de tecnologia, então eu estou me adaptando também. Daí vocês vão me falando se vocês estão conseguindo enxergar bem, tá? Estou compartilhando agora o PowerPoint. Então, a aula de hoje é sobre a pauta musical, as notas, as claves, as figuras, como que a gente aplica tudo isso, esses conteúdos, na partitura, tá? Para começar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é música, né? A música, ela não existe só a parte escrita dela, são vários componentes. Normalmente, quando eu pergunto e eu falo alguma coisa sobre música, as pessoas sempre falam alguma coisa sobre esses três aspectos aí embaixo, ó, a melodia, o ritmo, a harmonia. O que significa tudo isso? Porque vira e mexe na aula prática de vocês, o seu professor deve falar alguma coisa sobre elas. Ah, essa é a parte da melodia. O que é a melodia? A melodia é a parte da música que dá a ideia da música principal. Quem faz aula de canto, por exemplo, normalmente é a parte da música que você canta, que você está utilizando-se da letra e colocando dentro de uma música, né? Nem toda música tem letra. Por exemplo, quem faz aula de piano, às vezes não está não tem letra a música, nem todas têm letra. Então, qual que é a parte da melodia? É aquela parte da música que transmite a ideia. Por exemplo, eu vou tocar um exemplo aqui para vocês, eu acredito que vocês vão conhecer, mesmo sem tocar ainda, sem ouvir Deu para ouvir? Vocês conseguiram ouvir? Acredito que todo mundo deve conhecer um pouquinho desse tema aí, né? É o tema de Coralise, mas é a ideia musical, a ideia da música. Isso é a melodia, tá? O ritmo a gente usa muito para os alunos iniciantes de violão. Quem faz aula de violão normalmente começa a aprender a música por cifra, não é nem pela partitura. A partitura é um pouquinho mais difícil. Mas na cifra tem um ritmo que se faz com a mão direita. E não quer dizer, a melodia também tem um ritmo. O ritmo é a parte de duração do som. A gente combina durações diferentes, sons mais longos, sons mais curtos, e compõe um ritmo para aquela música, tá? Por exemplo, vocês já devem ter, vocês conseguem ouvir a diferença de uma música que é um samba, por exemplo, de um chamamé. Tenho certeza que é diferente. As características do ritmo daquela música, as durações, como que funciona o funcionamento daquela música, tá? E a harmonia é a parte de combinação de som. A harmonia é combinar os sons, tá? Então, é quando eu tenho 3 ou mais sons e eles vão se combinando e eles vão montando como se fosse um acompanhamento da música, da melodia, né? Normalmente, quem toca violão canta a melodia, ou o professor pode tocar a melodia no outro violão, e você deve provavelmente fazer a harmonia e o ritmo. Quem canta já está com a melodia da música. E quem faz aula de piano, por exemplo, muitas das vezes faz os dois. Normalmente, na mão direita, está fazendo a melodia, e na mão esquerda o acompanhamento, que é essa parte toda de harmonia e ritmo também. Tá? Dentro daí, então, do que se compõe a música, porque a música ela é feita de sons, né? A gente tem essas características aí, ó. O timbre, que é qual é
o que é aquele som, qual é a característica daquele som, tá? Se você atende o telefone e do outro lado da linha uma pessoa que você conhece, você sabe quem é, você reconhece por quê? Por causa do timbre da voz dela. É diferente de todos os outros. Se eu falar, é diferente do que qualquer outra pessoa falar, porque o timbre da minha voz é diferente. Ou se vocês ouvirem o som de um avião passando, é certeza que é aquele som exclusivo, a característica daquele som. Qualquer som tem essa característica. Isso é o timbre, tá? É quando você descobre o que ele é. É a característica que me diz o que é aquele som. Isso é timbre, certo? A altura. A altura é quando um som é mais grave ou mais agudo, ok? No caso do piano, no piano, quanto mais para o lado direito, mais agudo é o som, mais fininho, agudo é o fininho. Para a esquerda, mais grave, tá? Para quem faz aula de canto, vai poder perceber isso quando você está aquecendo a sua voz e o som vai ficando mais fininho. Você vai cantando lá em cima, vai ficando mais agudo. E quando você vai fechando, vai usando a voz de peito, a voz mais grave, tá? Violão. O violão, ele tem 6 cordas. Cada uma delas, se vocês forem sentindo elas, né, as mais embaixo são as mais fininhas. E as mais em cima são as mais graves. Isso acontece também na distância do braço do violão. Quanto mais para dentro do violão você for apertando as casas, mais fininho vai ficando o som, tá? Então, essa é a parte de altura, que é o grave ou o agudo, certo? E a gente deu para perceber um pouquinho em cada instrumento. Nós temos também a parte de duração. A parte de duração são os sons longos e os sons mais curtos. Para quem está tocando qualquer instrumento, quanto mais você, por exemplo, um instrumento de corda, quanto mais a corda vibra, mais longo é o som. Quanto menos a corda vibra, mais curto é o som. Na minha voz, eu também consigo fazer sons longos e sons curtos. Eu consigo deixar um som, os finais de frase maiores, né, mais longos, e eu posso também fazer sons mais sequinhos, mais curtinhos, tá? Outros instrumentos que não sejam de cordas, por exemplo, uma flauta, eu consigo também fazer com que uma nota se sustente por mais tempo. Então, a duração está muito relacionada com o ritmo também, porque o ritmo não é misturar durações diferentes, então o ritmo tem muito a ver com a duração do som, tá? E a última característica do som é a intensidade. A intensidade é o que me diz se aquele som é forte ou fraco, tá? Qualquer instrumento tem essa capacidade. Normalmente, se você colocar mais força no seu movimento, o seu instrumento vai produzir um som mais forte também, tá? É igual na voz. A voz a gente consegue falar mais forte, consegue falar mais fraco. No piano, eu consigo colocar a intensidade mais forte, eu deixo meus dedos mais rígidos, ou eu posso relaxar um pouquinho, controlar mais o meu movimento e deixar ele mais suave, certo? Então, forte ou fraco, ou suave, tá? Vocês vão ouvir muito falar de piano na linguagem musical, a gente chama o fraco, o suave, de piano, tá bom? Mas aos pouquinhos vocês vão aprendendo essa parte toda aí de linguagem musical. É bastante informação mesmo, tá? Então, essas são as 4 características do som. E aí, como que funciona para a gente entender elas lá dentro da partitura? Porque a partitura é como se fosse uma nova linguagem. É como se eu estivesse aprendendo uma língua estrangeira. Quando a gente aprende inglês, a gente vai aprender as letras, vai aprender uma palavra de cada vez. É igual um bebezinho aprendendo português também. Ele aprende muito devagar. Então, a gente vai pegando sílabas, depois palavras, depois frases curtas, depois orações, enfim, a gente vai construindo esse universo de leitura e escrita musical, dessa nova linguagem também.
tá? Essa aula de hoje, ela é quase como se fosse um resumo de outras 3 aulas. Então, depois eu mando o link para vocês também, se vocês quiserem rever com mais calma essas aulas, não tem problema, tá? Nessa primeira parte de timbre, altura, duração e intensidade, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí no chat para mim, se vocês tiverem, tá? Eu vou indo para frente. Enquanto vocês não estiverem me falando nada, tá? Eu vou indo para frente. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me parando, tá bom? Vamos lá, então. Então, dando sequência, eu vou ensinar para vocês agora, é o que a gente tem lá na aula 2. A aula 2 fala sobre a pauta, o pentagrama. Vocês já devem ter visto alguma partitura e ela tem essas linhazinhas. São 5 linhas, né? Que é onde a gente escreve as notas musicais. A gente não escreve só nas linhas, a gente escreve tanto nas linhas como no espaço entre essas linhas, tá? Então, quando vocês forem pensar no lugar de nota, eu posso escrever uma nota ou numa linha ou num espaço entre 2 linhas, tá? Sempre assim. Aí, como vocês podem olhar aí no desenho, ali do lado direito para cima, as linhas a gente conta de baixo para cima, os espaços também, tá? Então, a primeira linha fica lá embaixo e a quinta linha lá em cima, tá? Isso é uma pauta ou um pentagrama. Penta vem de 5, né? E grama vem de linha, tá? Então, quando vocês tiverem notas musicais para vocês lerem numa partitura, elas vão vir em formato de bolinhas. Se vocês estiverem dando uma olhada ali, ó, tem 2 pautas embaixo, tem essa da clave de Sol e a da clave de Fá, que são esses sinais que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? A clave é esse sinal mesmo que a gente usa no início da pauta, e ela serve para a gente dar o nome das notas mesmo, ela serve para identificar a altura do som, né? Dependendo da clave, eu mudo totalmente o lugar do nome das notas que eu tenho aí para vocês, tá? No próximo slide tem bem certinho. Esse é o sinalzinho mais comum, né? O sinalzinho da música, que é a clave de Sol. É a clave de sons mais agudos. Para a maioria de vocês, acredito que vocês, em aula, a maioria dos alunos que estudam algum instrumento, provavelmente vai partir para a clave de Sol. Por quê? Porque a clave de Sol é uma clave para sons mais agudos, tá? Os sons mais graves, a gente utiliza a clave de Fá para escrever, tá? Então, a clave, a pauta, os lugares aí, tem muito a ver com a característica que a gente viu ali, que é a altura, tá? Tem muito a ver com a altura. Então, quanto mais para cima na pauta, lá na quinta linha, mais agudo é o som. Quanto mais para baixo na pauta, mais grave, tá? Então, clave de Sol, sons agudos, clave de Fá, sons graves, tá? As claves servem justamente para dar o nome dessas notas aí na pauta para vocês. Então, vou mostrar aqui como é que funciona. A clave de Sol, ela começa na segunda linha da pauta. O desenho dela começa aí na segunda linha da pauta. Então, o nome da nota que está na segunda linha, nesse lugar, é o Sol. Tanto que vocês estão vendo aí em azul, né? Ele pintadinho. O Sol está em azul. Quando eu estou na pauta, sempre para a sequência de sons, vocês vão sempre estar vendo que a sequência é sempre linha, espaço, linha, espaço. Eu não conto linha, linha. É sempre linha, espaço, tá? Então, aí tem um desenho, tem uma bolinha, né? Desenhada uma nota musical, desenhada em cada lugar da pauta aí da clave de Sol, essa primeira pauta que vocês estão vendo. Então, são esses lugarzinhos aí. Se o Sol está na segunda linha e eu desci, eu estou indo para baixo, ó, no primeiro espaço é o Fá. E a primeira notinha que tem aí, que é a primeira linha, eu estou indo para baixo do Fá, que é o Mi. A sequência de notas, a gente pega naquela sequência que a gente conhece desde criança. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
O que muda? Muda que a gente sempre vai pensar que o para cima é isso. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu continuar subindo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Ele vai continuar repetindo a sequência. Só que o meu problema é quando eu estiver descendo, porque a minha sequência vai ser inversa. Então, eu não posso contar dó, ré. Eu tenho que contar dó e quem vem antes. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tá? Então, sempre que você estiver indo para baixo aí na pauta, você vai pensar nessa sequência inversa. Se você não tem ainda facilidade de leitura das notas na pauta, você pode escrever essa sequência. Escreve essa sequência em algum lugar e vai pensando nela, tanto subindo como descendo. Vai ficando muito mais fácil, tá? Então, lembrando, sempre que eu estou subindo na pauta, eu estou indo para cima na sequência. E sempre indo para o agudo, né? São as notas mais agudas. E quando eu estou indo para baixo, são os sons que são mais graves. Eu estou descendo na minha sequência, tá? Aqui na segunda linha de vocês aí, o segundo desenho, tem Mi, Sol, Si, Ré, Fá, que são as notas que estão só nas linhas. Eu coloquei aí notas só nas linhas, para vocês observarem bem a diferença. E aí, por que é Mi, Sol? Porque eu estou pulando um espaço. A minha sequência, ela precisa caminhar de linha para espaço, de espaço para linha, de linha para espaço. Eu não posso pular algum lugar. Ela tem que ser igual ali a primeira pauta de vocês, ali em cima. Que ela tá Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Né? Aí eu não pulei ninguém, então eu tô seguindo a sequência certinho. Agora, quando eu tenho nota só na linha, eu tô pulando alguém. Então, do Mi, eu pulei o Fá que estaria no espaço e desenhei o Sol. Pulei o Lá que estaria no espaço, desenhei o Si na linha. Pulei o Dó que estaria no espaço e coloquei o Ré que está na linha, certo? E aí pulei o quarto espaço que seria o Mi e coloquei o Fá que está na linha. E aí do ladinho tem as notas só de espaço também. Eu também estou pulando, daí eu estou pulando as linhas, né? Coloquei o Fá que está no primeiro espaço, pulei a segunda linha que seria o Sol. E assim foi, tá? Então aqui só notas nas linhas e só notas no espaço, tá? Aí na última pauta de vocês tem a clave de Fá. Eu coloquei até a linha em vermelho aí, vocês estão vendo? Que é onde começa a clave de Fá. Então essa linha, que é a quarta linha, é o lugar do Fá. Eu mudei o lugar. Não é mais a mesma colocação de notas, o mesmo lugar das notas quando eu escrevo na clave de Sol, tá? Clave de Fá, quem que vai usar? Quem que toca instrumento? Piano, porque no piano a gente utiliza uma clave para a mão direita, que é a clave de Sol, e uma clave para a mão esquerda, que é a clave de Fá. Quem toca contrabaixo, usa a clave de Fá. Quem canta e tem voz masculina muito grave, usa a clave de Fá também. Porque as vozes masculinas mais agudas podem usar a clave de Sol também. Tá? Então, são sempre os sons mais graves ficam para a clave de Fá. Tá? Mais ou menos esses os instrumentos. Tuba também, que é um instrumento mais grave, mas acho que a gente não tem nenhum aluno de tuba aqui na escola. Violoncelo, eu acho que é clave de Fá também. Tá? Eu não me lembro direitinho. Depois eu vou perguntar para a prof. Dri, que ela é prof. de violoncelo, e eu vou confirmar, mas se não me engano é clave de Fá também. Tá? Essa é a parte da aula 2, que é o lugarzinho das notas na pauta e dependendo de cada clave, tá? Aqui na clave de Fá, eu coloquei em vermelho a nota Fá para vocês. E aí, como eu comecei subindo, ó, logo depois no espaço veio o Sol. Aí na última linha, o Lá. Coloquei o Fá de novo em vermelho, ó, que é onde começa a pauta, né? E aí eu fiz a descida. Aí, descendo na pauta, eu vou invertendo. Lembra que a gente vai caminhando o contrário? Então, eu vou caminhando Fá, Mi, embaixo do Mi, Ré, embaixo do Ré, Dó, embaixo do Dó, Si, embaixo do Si, Lá, embaixo do Lá, o Sol.
Então, o nome das notas na clave de sol e na clave de fá ficam totalmente diferentes, tá? Alguém tem dúvidas nessa parte? Vamos lá, comentem comigo aí, o que vocês estão achando? Estão com alguma dificuldade? Não? Ninguém? Dúvidas? Seguinte, então, toda vez que você for pensar nos lugares na pauta, você vai pensar que sempre o mesmo lugar sempre tem o mesmo nome, tá? Então, ó, na clave de sol, o sol está na segunda linha. Sempre a nota que está na segunda linha é o sol. Nunca vai mudar nessa clave, tá? Na clave de fá já muda. Mas na clave de sol, o sol é sempre na segunda linha. Então, se o sol. E aí, por exemplo, se eu escolher outra nota, vamos ver. A primeira linha. Quem que é na primeira linha aí na clave de sol? Vocês lembram? Se a gente for descer? O sol está na segunda. Eu tenho um espaço e mais uma linha. Quem que lembra quem está na primeira linha? Alguém sabe dizer? Não? Ninguém lembrou? Ó, se eu tiver o sol na segunda linha, eu vou pôr lá de novo para vocês. Vamos ver se vocês entendem melhor. O sol está na segunda linha, que é esse que está em azulzinho aí para vocês, lá na clave de sol. Se eu desci, eu vou caminhando ao contrário, né? Desci o Fá no espaço e o Mi na linha. Na clave de sol, na primeira linha, sempre é a nota Mi. Ok? Essa parte de notas nos lugares, vocês estão entendendo? Ok. Nenhuma dúvida? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma partitura aqui para vocês darem uma olhadinha. É muita informação, que vocês não aprenderam todas as informações ainda. O que vocês vão procurar para mim? Vão procurar onde se encontra a nota mais aguda e aonde se encontra a nota mais grave, tá? Eu vou colocar uma partitura aqui para vocês. Vamos lá. Nessa partitura, é a partitura de Imagine, é a música do John Lennon, né? Ela tá escrita para flauta, tá? Ela tem algumas notas musicais aí, ela tem vários sinais aí. Vocês não precisam se preocupar com esses sinais ainda. Isso daqui é uma partitura relativamente simples, ela tem bastante informação, mas a gente vai se atentar agora só na altura das notas, tá? Então vamos pensar o seguinte: a clave que a gente está usando aí, que clave que é? Põe aí no chat para mim. Isso, clave de sol, tá certinho, tá? A clave de sol é uma clave de sons agudos, certo? Então, a maioria das notas que vão estar escritas aí são mais agudas. Tanto que vocês podem ver. A nota mais grave que tem é qual? Alguém sabe responder aí? Qual que é a nota que está mais para baixo na pauta? Qual que é a nota mais grave? É a primeira, né? Olha lá, é a nota sol mesmo. Aliás, não é a nota sol, não. Tem uma lá na terceira pauta. Olha lá na terceira pauta. Tem uma mais grave que o sol. Eu já ia falar que tá certo. Acha aí para mim, lá na terceira pauta. Em que lugar que ela tá? Acharam? Alguém achou?
Isso, Leonardo, certinho, é o Mi. Tá lá, ó, na terceira pauta, no último compasso, tem um Mi aí ligado, né? Que é a primeira linha, certo? A nota que está na primeira linha, tá? É isso mesmo, a nota Mi. E a nota mais aguda, vocês conseguem enxergar onde está a nota mais aguda? A que fica mais para cima na pauta, em que lugar que ela está? Dá uma olhada aí para mim, vamos ver se vocês acham. Qual que é a nota mais aguda? Vocês conseguiram achar? Ela tá no 22º compasso, a Mi lá. A Mi. Ah, o Mi também, né? Isso mesmo. No último compasso, se olhar lá no finalzinho, ó, tem uma nota que está em que lugar que ela tá? Tá no quarto espaço, ok? Lá em cima da pauta mesmo. Essa Ah, é a é, tem outro Mi ali também, né? tem Tem vários. ali, tem Tem outro. na segunda É pauta verdade. também tem um Mi. Tem, deixa eu ver. Aqui para mim são esses dois. Tem na segunda pauta, no penúltimo compasso, e na última pauta também tem um Mi, que é no quarto espaço aí, certo? Então, as notas mais agudas e as mais graves que vocês têm aí. Tanto no grave quanto no agudo são Mis. Então, a diferença entre um e outro é que um Mi é grave, que é esse que está na primeira linha Mi, que a gente encontrou ele lá no final da terceira pauta. E o Mi que é agudo, que está lá no quarto espaço, que a gente encontrou no último compasso lá. É a penúltima notinha que tem, que é um Mi também, ok? Nota mais aguda é nota mais grave, tá? Dentro dessa notação musical que vocês têm aqui nessa partitura, a gente tem um monte de componentes, tá? Um deles se refere à duração, que são as diferenças. Vocês estão vendo que tem algumas bolinhas que são brancas, outras são pretas, outras são ligadas, são várias formas de representar as diferentes durações do som, tá? Isso a gente viu também na aula 3, acho que era a aula 3, que é essa daqui, ó, que é de figuras e pausas, tá? Ela é uma aula que a gente fala só sobre duração e que tem a ver muito com o tempo, tá? Quando a gente está executando uma música, a gente tem sons longos e sons curtos. Então, naturalmente, a gente tem que representar eles de uma forma diferente, tá? Aqui na tabelinha, vocês têm a figura musical que representa o som na primeira coluna. Na segunda coluna, vocês têm a pausa que representa o silêncio, que é da mesma duração daquela figura, tá? A gente tem também o nome da figura e a gente tem um número para representar ela, tá? O que é importante em relação a essas figuras? Quanto mais em cima da tabela ela tiver, maior ela é, mais longa, tá bom? Mais tempo ela vale, tá? Então, por exemplo, a semibreve, que é só a bolinha aí, ela é a figura mais longa que a gente tem, que é na notação musical mais moderna, tá? Existem notas mais longas do que ela, mas a gente não usa mais. A gente tem a mínima, que é a bolinha branca, só que ela tem uma haste, ó, tá vendo? Ela tem um tracinho para cima. Assim. Então, a mínima, ela vale metade da semibreve. A gente sempre vai ter essa proporção. A figura que está em cima, no degrau de cima, ela é sempre o dobro daquela figura que está embaixo. A figura que está embaixo é sempre a metade da figura que está em cima. É bem matemático, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, olha para mim aí, a figura da colcheia. Está escrito ali, ó, nomenclatura colcheia. Ela é a figura que o número representativo dela, que representa ela, é o 8. Ela é uma cabeça de nota, né, a bolinha preta, a haste, e ela tem essa perninha, que a gente chama de colchete, tá? Até por isso que o nome dela é colcheia, tá?
Então, se a gente tem a colcheia, vamos supor que ela vale 1. Eu vou estipular valor para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se a colcheia vale 1, quanto vale a que está em cima? É sempre o dobro, a em cima é semínima. Então, se a colcheia vale 1, a semínima, que é a que está em cima, vale 2. Quem está em cima da semínima é a mínima, é outro degrau. Eu tenho que multiplicar por 2 de novo. Então, se a colcheia vale 1, a semínima vale o dobro, que é 2, e a mínima vale o dobro de 2, que é 4. E assim vai indo. Se eu for para a semibreve, ela vale o dobro da mínima. Se a mínima vale 4, a semibreve vale 8. O que isso representa quando eu estou executando o som? Se eu estiver cantando, a minha colcheia vai valer um tempo só. Eu vou cantar e eu vou parar. Ah, parei. Agora, a semínima, eu canto e seguro mais um tempo. Eu canto 2 tempos. A mínima, são 4. E a semibreve daria 8 tempos. Certo? Então, ele é um som muito longo. Por isso que eu estou falando para vocês, que sempre que vocês olharem essas figuras, quanto mais para cima na tabela aí, mais longo é o som, tá bom? Maior ele é, mais tempo de fôlego, mais tempo de arco do violino, mais segurar a tecla do piano, mais deixar vibrar a corda a gente precisa deixar, no caso dos diversos instrumentos, tá? E quanto mais para baixo na nossa tabela, mais curtinho é o som, mais figuras, mais notas eu consigo fazer com aquela quantidade de tempos que a gente tem. Tá bom? Eu acho que o Zoom ele vai cortar a chamada de vocês, tá bom? Se vocês quiserem, dá para a gente continuar, se vocês estiverem entendendo, só para eu terminar essa parte das figuras e encerrar a aula de hoje. Então, aí eu fecho e abro de novo para vocês, porque aqui para mim ele está tempo restante 1 minuto, 1 minuto. Tudo bem para vocês? Posso fechar e abrir para a gente terminar a parte de duração? Sim, eu vou fechar então, e eu já abro aqui de novo para a gente terminar essa parte de duração, para vocês entenderem bem, tá bom?